porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Amado Criador, é tão bom poder ver a grandeza da sua palavra e o Senhor procurando. Conceda-nos esta graça de alcançarmos a nossa posição no Senhor, para nós não sermos destruídos como o mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Alguém que é superior até ao justo. Na verdade, o justo em um ponto é Cristo. Não existe ninguém igual a ele, superior a ele. Mas no tocante a Abraão e Ló, havia necessidade de encontrar o justo. Você tinha o Abraão, mas precisava ter gente justa. Isto é, gente reta, gente íntegra. E uma das coisas mais difíceis em todas as épocas foi de encontrar esse tipo de gente reta, íntegra. Talvez você diz, eu nem termino de levantar a mão, para você ver se você já não tem cometido alguma coisa que não é de um justo. Talvez você não tenha sido esta pessoa íntegra em tudo que você fala, que você vive. Não tem sido aquela pessoa reta. Tem hora que não é reta nem no trabalho, não é reta em casa, marido, mulher. Falta retidão entre eles. E Deus precisava encontrar a pessoa justa. Se ele encontrasse, mas ele deu uma nota para Abraão: 50. Se você encontrar 50, eu não vou destruir. Você já pensou bem? Sodoma e Gomorra era como nós estamos no mundo de hoje. Você vê a nossa população e a qualidade de gente que existe é a mesma qualidade que existiu lá no tempo de Abraão, no tempo de Ló. E as pessoas estão vivendo, deixa eu afirmar isso, você não tem que preocupar porque isso está na minha casa, na sua casa, na minha família, na sua família. Entende? Aquilo que estava no tempo de Ló. Você não pode fugir disso. Você não pode pensar, eu sou um indivíduo ileso, eu não devo isto, minha família é íntegra, então minha família é reta, e não tem um homossexual, não tem uma lésbica, e não tem uma pessoa que é infiel. Você, é bom não falar muito sobre isso, porque quando você fala, você chama atenção e aquilo acontece na sua família, certo? Então, o que a gente precisa ver é que os dias são iguais, então o povo é igual, as naturezas do povo também. Você é considerado como aqueles que estavam com Abraão. Abraão estava separado de Ló. Ló não era o eleito, Ló era um denominacional. Ló era um batista, um metodista, um pentecostal. É o que Ló era, um da primeira e segunda etapa, porque não era eleito, mas ele era justo. Porque estava à procura de 50 justos e não achou 50 justos naquela grande população, milhões de pessoas naquele tempo. A gente pensa que era uma meia dúzia, não, lá era gente mesmo.
era muita gente, e toda virada, toda torta. Se o mundo já era torto, dentro de 2 milênios, daqueles 2 milênios, que você já encontrava as pessoas fazendo as coisas contrárias à natureza que Deus as tinha dado, que Deus as tinha feito. Você pensa bem agora que nós estamos há 6.000 anos. Que tipo de gente, que tipo de integridade, que tipo de retidão você vai encontrar? Cadê o justo? E a gente tem hoje que não encontra, Deus olhando assim, não encontra. A Bíblia diz, quando Jesus veio, São Paulo escrevendo aos Romanos, parece que é 3:23, ele diz que Deus olhando do céu não viu um justo, nem um sequer. Não havia quem entendia, não havia quem buscava Deus. É isso que Paulo viu no seu dia. Então você acha que Deus agora, ao olhar, vai ver um justo, 50 justos, mas você não é incluído daquele lado do justo. Olha bem onde você está. A sua posição é superior ao justo. Você pertence ao eleito. O eleito é superior ao justo. O justo, ele é íntegro, o justo, ele é reto, mas o justo, ele não é eleito. É duro falar isso. A pessoa, ela é certa nos seus negócios, e quem não é então? O que vai fazer? Ela é íntegra em seus negócios, em suas palavras, no cumprimento das coisas. Ela é íntegra, ela é justa, mas ela não é eleita. Estou tirando isso da mensagem do Mombrana. Foi Mombrana que diz no profeta do século XX que Ló, ele era justo, mas não era eleito. Então, as pessoas estão lutando, você vê as pessoas clamando, você vê as pessoas indo na igreja, cada dia mais as igrejas vão crescendo e vai enchendo de pessoas justas, pessoas boas. Mas o justo Ló, como eu já preguei, o justo Ló era um político. O justo Ló estava sentado na porta da cidade. O profeta diz que ele era como o prefeito da cidade, o juiz da cidade. Mas não era eleito. Nós temos um monte de irmãos na primeira, segunda e até na terceira etapa, brigando por posição em política. Eu sou daquele, até que eles não dizem assim, eu pertenço, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Não, eles começam assim, eu sou do PT, eu sou daquilo, entende? Eu sou do PSB e assim por diante. Totalmente diferente até da religião. Porque nos dias de Paulo havia uma política deles falarem, eu sou de Pedro, certo? E eu sou de Cristo. Eles faziam uma política entre eles. Eu sou de Paulo. E Paulo teve que falar para eles, porventura Paulo morreu para vos salvar? Então não é Paulo, não é Pedro. E o irmão Brana mostra isso. Quem dizia que era de Cristo, ele era político também. Porque ele queria ser melhor que os outros. Então, isso daí já vem de longe. Política vem de longe, a política entrou na igreja, e estava na igreja no tempo de Pedro, no tempo de Paulo, e eles tinham que falar contra aquilo, e você vai ver a política religiosa depois. Além dessa política imunda, suja e de fora, que um não tem amor no outro, ele, se possível, fura o olho um do outro, eles brigam, eles matam. Aí no mundo, pela política, eles matam. Principalmente se souber que o indivíduo sabe muita coisa dele e uma hora vai ter que contar. Eles apagam ele antes dele contar. Porque vive numa política. Na igreja, você forma os políticos também, aqueles que dentro da igreja, eu sou de Brana, eu sou de João, eu sou do Osmar, e assim por diante. E quem diz que é de João também acaba fazendo política, porque ele sabe que é o melhor movimento que tem no dia.
Então você tem que saber que você é o eleito. O eleito. Isso é o que manda. Você não é nem o justo, você é o eleito. O eleito é superior ao justo. Você precisa tomar sua posição em Cristo e largar de brigar. Eu estou falando aí com o Brasil numa hora dessa, falando com o mundo, e é poucas coisas, poucas palavras, mas você tem que saber que no dia do juízo isso vai rodar a fita outra vez. Você ouviu a pregação, por que não te corrigiu? Foi pregado quantas vezes e você continuou teimosa, teimoso nas suas posições políticas, os seus desejos de que aquele que é do seu lado, que for superior do outro irmão. E até na igreja, aí vem os políticos, porque eles querem tomar um cargo, um quer ser o obreiro mais destacado, o outro quer ser um diácono, mas um super diácono. O outro quer ser um pastor, mas que supera os outros pastores. Tudo política, tudo do diabo, tanto no mundo, como nas igrejas, como na mensagem, na primeira e segunda etapa, como na terceira etapa. Tudo do diabo, fazendo a sua política dentro da fé, da crença que eles têm. Eles não são aqueles humildes que olha para a verdade e diz, eu só quero servir a Deus. O outro diz, eu sou do João. Ele diz, eu sou eleito. Quando você vê uma briga por ser de João, eu sou eleito. O outro quer ter alguma coisa porque você tem que posicioná-lo, fazer dele o bispo, fazer dele o sacerdote, e assim por diante, o arcebispo. Você tem que posicionar, senão eles não vão bem. É o espírito do dia que nós vivemos. Por isso, eu não aceito as pessoas querer fazer de mim, além do Osmar, que sou um pastor. O resto que é superior ao Osmar, é o ministério do eleito. Aquilo ali é para cada eleito abraçar esta palavra e saber, Deus está em busca de justo. Mas Ele está em busca de justo onde? Não dentro do povo do profeta, não dentro da terceira etapa verdadeira. Não, Ele está em busca de justo lá em Sodoma, lá em Gomorra. Porque aqui na montanha, Deus já tinha o seu eleito Abraão. Aqui na sétima montanha, Deus já tem o seu eleito William Branham. É isso que nós temos que ver. Deus fazendo o seu trabalho e as pessoas preocupadas em ser melhor uma que a outra. E até o Abraão lutando com Deus, Senhor, mas se tiver 45, eu não destruo por amor dos 45. Aquele amor no coração, você que está fora do espírito político, você tem que pedir, Senhor, mas se tiver 45 lá, se tiver 40 justo, você ouve Deus falar, eu não destruo eles por amor dos 40. Mas Deus não encontrou, Abraão também não encontrou. Como Deus não encontrou um justo sequer, Abraão não encontrou o que ele pediu. 50, 45, 40, 30, 35, 25, 20. Ele fez tanta oração que depois ele disse, Senhor, eu me atrevo a falar contigo, mas somente uma vez, se houver 10. Por que Abraão não abaixou a mão um pouquinho? Se houver 10. Ele pensava que podia ver. É a família do meu parente. Ali eu tenho o meu parente, tem a esposa dele, tem as filhas dele, tem os genros. Então vou colocar 10. Não tinha 10 justo. Se não tinha 10 justo lá, você pensa que tem pela população, pela fé correta, por aquele amor, por aquela integridade, aquela retidão que tinha Ló. É difícil você encontrar pessoas justas, não vou dizer nem
lá fora, na denominação, dentro da mensagem. Pessoa justa, pessoa que trabalha com aquela justiça e amor. Você tem justiça e amor. Você não pode ter só justiça. Justiça e amor. Eu sempre tenho dito, você tem justiça e graça. Porque o amor acompanha, a graça acompanha o amor são parentes. Você não pode ter um sem ter o outro. E como nós todos estamos dependendo de ver a qualidade de vida que nós estamos vivendo. Não vai dar nem para eu ler um pedacinho da mensagem aqui, que é coisa muito boa que o irmão Brana vem mostrando Cristo, o mistério de Deus revelado. Ele diz, a sua veste, minha irmã, a sua forma de vestir é que está julgando esse mundo de hoje. A sua forma de olhar, homem, é que vai julgar esse mundo de hoje. E a forma de olhar não é ficar preocupado que você vai cair. Não, é a sua maneira de olhar. Deus criou em você, além da justiça, Ele te criou como um eleito. Você não vai se perder. Você é um salvo, você é um eleito, você crê na mensagem, mas você acompanha a sua vida para ver o testemunho reto, o testemunho íntegro, o testemunho justo de Ló, e que o seu tem que superar ainda. O seu testemunho tem que ser além, porque você está crendo na totalidade da mensagem. E nem todos creem, porque eles não encontram o que é a totalidade da mensagem. Eles não sabem, por isso vivem a mensagem de Deus parcialmente. Vive a primeira etapa, cura divina, já satisfeito. A segunda etapa, profecia, que bênção, já está satisfeito. Mas Deus, para o eleito, tem a terceira puxada. A terceira puxada, irmão, não é para o justo. A terceira puxada não é para esse íntegro, é até difícil, para o reto. A terceira puxada é só para o eleito. Olha bem o que eu, o que você, o que nós somos. Não vai também você agora te autocondenar. Ah, eu não presto, estou perdido, eu estou perdida. Não, é a eleição que manda. Sabe que essas fraquezas físicas que você sofre, estas tentações na carne que você sofre, é só você colocá-las debaixo do sangue de Jesus Cristo, pedir força a Ele e até fazer a simples oração: livra-me do mal. Amém. Você já viu que é uma oração que você não precisa nem orar ela completa? Livra-me do mal da mulher estranha, do mal da mulher dos outros, do mal da sensualidade do dia, do mal da forma que os homens estão vivendo, sem caráter, mentindo, roubando. Muda, Senhor, a minha vida, faz de mim diferente. Eu quero ser diferente não para ser diferente dos outros. Eu quero ser diferente porque o eleito é diferente. Você vai atrás de Abraão, Abraão era diferente, nenhum esforço, ele era diferente. Ele podia orar por Ló, mas Ló não adiantava fazer nada por ele. Tem hora que vocês ficam numa pobreza espiritual, que vive pedindo oração para todo mundo. Vocês não têm fé, vocês não têm segurança. O que vocês estão fazendo com esta mensagem? Se vocês tomarem a palavra de Deus e dizer, eu creio para a minha cura, Isaías 53, Ele tomou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, eu não as tenho mais. Você não tem que ficar correndo atrás de milagreiros, de gente que acha que tem que fazer trabalho de cura divina para chamar atenção. Irmão Brana fez tudo isso por nós e ensinou nós a fé perfeita. Ele diz, você diz que tem toda a fé do mundo, o que você está fazendo na fila de oração? As pessoas acham que tem toda a fé. O que você está fazendo? Você diz, eu tenho fé na mensagem do profeta, e não sabe que os trovões foram revelados, e não sabe que Bran é os trovões. O que acontece comigo, com você? Está precisando ficar esmolando
às igrejas, pedindo aqui, pedindo ali, faz isso por mim, ora por mim. Tem certas coisas que parecem ser um extremo, mas há muitos anos eu parei de tomar bênção na minha família. Há muitos anos, quando eu comecei a pregar essa terceira etapa, eu vou pedir bênção ti, fumante. Deus chama, o que é isso? Bênção, tia, mentirosa, faladeira. Que é bênção? Não quero essa bênção, não. Deus te abençoe, sai da sua boca, que sai a mentira, que sai o fumo, a cachaça. É esquisito, mas isso há tempo. Agora você, com seu pai, sua mãe, temerosamente em casa, conhecendo o caráter desse pai e dessa mãe, não é nada demais você pedir a bênção para o pai, a bênção para a mãe. Mas acabei largando de mal com toda a família. Porque eu vejo que Deus tem uma bênção especial para o seu povo e eu não sou diferente, não sou diferente. Ele tem me feito desse jeito. Eu converso com todos eles e boa tarde, um abraço e Deus te abençoe. Eu posso falar Deus te abençoe. Eu posso chegar no meu tio, Deus te abençoe. Deus te abençoe, tia. Mas que é isso aí? Eu tenho que falar. Não, você não tem nada para me dar. Você não tem para me dar. Eu não me tomo agora como um rito, né? Mas essa é a verdade. Eles não têm para me dar e eu peço para eles. Não tenho que pedir. Oro por eles, eles dependem da minha oração, da sua oração. Você tem que pensar isso, eles dependem da sua oração, mas aquele costume, tem muito crente que até tem compadre e comadre, que isso já foi do arco da véia. Compadre fulano de tal, a comadre, que comadre? Que compadre? E agora isso fica doido. Você fez uma coisa fora da Bíblia, você levou o seu filho para ser batizado lá na igreja católica e chuviscar um pouquinho d'água em cima dele em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, e aí você ficou com padre e comadre. Não, tem que deixar isso de lado. Não existe mais negócio com padre e comadre, não, filho, já foi. Você tem que entender que você é uma pessoa eleita, ama todos eles. Ama todos eles, mas tem que chegar até no compadre, na comadre, e falar, vocês vão me estranhar, mas daqui para frente a gente continua sendo parente, vamos fazer que nós somos parentes, mas compadre e comadre não dá mais. Isso daí é uma bagagem da igreja católica. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma bagagem da igreja católica. Você tem uma mensagem superior. Você tem que entender, você não é melhor que os outros, mas você tem algo que Deus tem te dado que é melhor que tudo. Ele só deu para Abraão, ele olhou para Abraão e deu para Abraão. Ele olhou para Abraão e disse, sai da sua terra e da sua parentela. Ele não chamou mais ninguém, ele não falou para Ló, sai da sua terra. Não, Ló que foi um oferecido, foi atrás do tio. Ele que foi andar atrás do tio. Chegou uma hora que não dava certo, os pastores de um e do outro começaram a brigar. E tem que brigar da política. Porque o sobrinho é de olhos abertos e só pede a coisa boa. Quando o tio devia fazer a escolha, ele achou bom quando o tio disse, escolha você, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ele já deu uma olhada. Lá para as Campinas Verdejantes do Jordão, quem diz que ele viu fogo? Abraão, pela fé, sabia. Onde esse rapaz escolheu, tem que partir para o outro lado, porque o dele não presta. Ele não sabe fazer escolha. E é ele partir para um lado, eu vou para o lado oposto. E assim mesmo no coração de Abraão, a hora que ele precisar de mim, eu estou orando por ele. A hora que ele precisar de mim e que os reis pegar ele, raptar ele, eu vou defendê-lo. Vou defender. É meu irmão.
vou defender um irmão denominacional. Não tem que falar mal dele, vou defender o irmão denominacional. Talvez você nem entenda como que é isso, mas isso aqui era Abraão, o eleito. Foi lá e defendeu o seu sobrinho, trouxe ele de volta e matou os 5 reis. Mata os sentidos, aquilo que você tem que te atormenta. Tato, olfato, paladar, audição, visão, acaba com tudo isso, certo? E logo imaginação, consciência, razão, afeto, memória, deixa isso tudo de lado e só vai no cerne, a eleição, a palavra. Você tem a eleição na sua alma, que é a palavra de Deus. Vocês devem estar me entendendo, né? Não vou falar mais, mas Deus sempre está em busca de justo para um período, porque Ele já tem o eleito. Ele teve o eleito Brana, hoje Ele tem o eleito esposa, o eleito é masculino, o eleito esposa, Ele tem o eleito João e os demais, pode ser justo. Se quiser ir ainda, tem que ser justo. Se quiser ser salvo ainda, tem que ser justo. Chorar pelas almas perdidas, chorar pelos homossexuais do seu dia, orar por eles, orar pelos filhos, pelas filhas, pelos netos, pelas netas, que pode se desencadear a qualquer tempo. É um demônio que está trabalhando. É demônio que saiu do inferno desde o tempo que ele foi solto na 6ª trombeta, no 6º selo, mais de 200 milhões de demônios, isso estava tudo no meio, e está ofendendo o povo, e nós, como eleitos, nós simplesmente temos que permanecer do nosso lado, pedindo: Senhor, me guarde, me livre, eu apenas estou aqui na montanha, ouvindo a sua voz. Obrigado, Senhor. Te damos graças pela oportunidade que o Senhor dá para nós de alcançar esta salvação de graça, sem fazer nada. É de graça, mas ela tem os seus graus: retidão, justiça, integridade. É uma salvação comum ainda, Senhor. É a salvação do Ló. É a salvação daqueles crentes políticos, mas que chora por ver a maldade que está acontecendo no mundo hoje, que lamenta, e muitos nem faz isso, Senhor. Mas eu rogo ao Senhor que cada irmão, cada irmã escolha o seu caminho, como seguir ao Senhor, como dedicar melhor a sua vida a Deus. Ajuda esse povo, ajuda esse irmão, esta irmã. Eles estão sendo tentados no mundo, nós todos somos tentados aqui no mundo. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação, e assim nós somos mais do que vencedores. Amém, Senhor. Amém.